Graça e paz, queridas irmãs, que alegria poder estar com vocês mais uma vez nesta oportunidade. E eu queria convidá-las então a meditarmos juntas um pouco mais na palavra do Senhor, Josué, capítulo 24, versos 14 e 15 será o nosso texto. Ele diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridas, nós estamos diante de um texto muito conhecido da Escritura, mas isso não significa que seja um texto qualquer. Isso significa que é um texto tão relevante, tão importante para as nossas vidas hoje, como o foi na vida de Israel naquela ocasião. Nós estamos diante de um contexto histórico onde Josué tem consciência de que poucos dias lhe restava de vida. Josué acabara de introduzir Israel na terra de Canaã. Finalmente Israel estava agora alojado em Canaã. A conquista finalmente aconteceu. O povo de Deus, liderado por Josué, agora toma posse de Canaã, podendo contemplar com seus próprios olhos a fidelidade do Senhor a todas as suas promessas. O fato é que Josué tinha consciência de que poucos dias de vida lhe restavam. Isso ele relata para nós no próprio capítulo 23 de Josué, no verso 14, onde ele diz assim: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis que todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué, ele está consciente de que os seus dias se findam, mas faz questão de relembrar aquela geração que agora possuía a terra de Canaã, que nenhuma das promessas de Deus falhou na vida do seu povo. E agora, no capítulo 24, ele reúne essa geração, ele reúne a nação de Israel, ele reúne o povo, que agora já está alojado na terra de Canaã, e ele vai fazer com esse povo algo muito interessante. Josué já havia entendido uma verdade revelada nesse texto, e ele gostaria que todo Israel também tivesse consciência daquilo. O que seria? Josué tem plena consciência de que agora na terra de Canaã, esta nação precisava assumir uma postura diante de Deus. Ele já havia compreendido, por todo o decorrer da história, que se aquela nação não tomasse uma posição, uma decisão séria, profunda, consciente, no seu relacionamento com Deus, eles não sobreviveriam muito tempo naquela terra. Josué tem consciência de que Israel precisa decidir de que forma eles querem, de agora em diante, viverem na presença do Senhor. Por isso, ele vai fazer com que o povo tome uma decisão que irá, de fato, influenciar completamente o futuro que lhes esperava. Nós sabemos que, com muitas dificuldades e lutas e vitórias, Josué conduz esse povo a Canaã. Mas ele faz questão de lembrar, desde o primeiro versículo do capítulo 24, que Deus foi quem realizou esta obra gloriosa de forma detalhada na vida do seu povo. Ele faz questão de recapitular com Israel quando Deus escolhe Abraão lá na Mesopotâmia, o tira da sua parentela, que serviam aos deuses pagãos, que era idólatra, e o envia para uma outra terra.
que ele ainda haveria de mostrá-lo. Josué faz questão de relembrar aquela geração conquista de que Deus não só tirou Abraão do meio do paganismo, da idolatria e o colocou em uma outra terra, mas de Abraão Deus fez uma nova geração, uma nova descendência. E agora ele vai relatar que essa descendência começa a trilhar no caminho do Senhor, na jornada cristã, mas falha, mas peca contra o seu Deus. E por isso o próprio Deus os entrega nas mãos dos egípcios, nas mãos dos quais eles sofrem muitos anos no exílio egípcio. Mas ele também relata a essa nação, essa geração conquista que está agora em Canaã, que esse mesmo Deus foi quem com mão forte e poderosa usa Moisés, o libertador, para tirar o seu povo do cativeiro. Esse mesmo Deus que conduz essa descendência de Abraão até o deserto. Esse mesmo Deus que se manifesta a esta geração, a essa descendência de Abraão, com poderes extraordinários, sobrenaturais, suprindo todas as necessidades do seu povo no deserto. Mas também relembra a essa geração conquista que a geração anterior perece no deserto pelas tomadas de decisões errôneas na presença do Senhor. E agora, Josué, então, antes de partir e de deixar o povo sem a sua liderança, ele convoca Israel a tomar uma decisão. E vocês? A quem vocês querem servir? Porventura vocês querem servir aos deuses dos teus antepassados? Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Será que vocês querem servir aos deuses do Egito, aos quais muitos de vocês serviram enquanto lá estiveram? Será que vocês querem porventura servir os deuses dos amorreus agora, em cuja terra vocês habitam? Ou vocês querem servir ao Deus dos céus, ao Rei, ao soberano de toda a terra? Por isso, queridas, nessa tarde, esse texto nos revela que Josué conclama a Israel, naquele período decisivo de suas vidas, como eles iriam seguir dali para frente, no que tange ao seu relacionamento com Deus, no que diz respeito à sua vida cristã, à sua trajetória cristã. E é por isso que nesta tarde eu quero dizer para você que esse mesmo texto, esta mesma palavra, nos conclama a também tomarmos uma postura, uma posição diante do Senhor. Queridas, temos vivido tempos tão difíceis. Os dias são maus. Estamos aí há mais de 8 meses no meio de uma pandemia que tem trazido tantas incertezas, tantas instabilidades em vários segmentos da sociedade. Há pesquisas que comprovam o aumento exacerbado de divórcios, o aumento da violência doméstica, a perda gigantesca de empregos, o caos em vários setores da sociedade, a instabilidade econômica. Temos visto, irmãos, dificuldades em várias áreas da nossa vida. Temos sofrido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com tantos desafios, temores e até mesmo medos, de incertezas. Os dias são maus. E é por isso que nessa tarde nós somos conclamadas por esta palavra a também fazermos uma autoavaliação das nossas vidas e tomarmos uma posição diante do Senhor. Como nós temos servido ao Senhor? A quem nós temos servido? Como nós temos vivido uma vida de temor diante do Senhor? Eu creio que nós temos, como igreja, falhado em muitos aspectos. E eu creio que essa falha, ela está presente na vida de todos nós. Por isso, nessa tarde, o mesmo convite que Josué fez a Israel, eu gostaria de fazer a mim e a você também. No capítulo 24, verso 14, Josué diz: a quem vocês querem servir? A quem vocês decidirão temer?
O que ele estava dizendo mais ou menos é para que vocês sejam bem-sucedidos nesta nova fase de suas vidas, para que vocês prosperem nessa terra que o Senhor vos entregou, para que vocês vivam dias felizes e para que vocês vivam, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam firmar uma aliança com o Senhor. Vocês precisam fazer um pacto com o Deus de Israel. Então, agora, pois, ele convoca o povo: temei ao Senhor. Queridas, somos desafiados por essa palavra, somos conclamados por esta palavra. Nós também, a optarmos, a decidirmos firmar compromisso, aliança de temer o nosso Deus. Nós olhamos muitas vezes para a realidade do dia a dia da igreja, em vários aspectos. E nós temos percebido, queridos, o quanto os próprios crentes têm demonstrado total falta de temor ao Senhor e à sua palavra. As nossas atitudes demonstram isso. A nossa postura diante do mundo, das circunstâncias, demonstram isso. Por isso, esta palavra é também urgente aos nossos corações. Agora, pois, temam ao Senhor. Se nós quisermos, como Israel, na época de Josué, termos sucesso na nossa caminhada cristã, sermos bem-sucedidos, vivermos uma vida feliz, dentro dos padrões que Deus requer de nós, para que nós alcancemos bom êxito na nossa caminhada, na nossa jornada, nós precisamos decidir verdadeiramente servir ao Senhor e temer ao Senhor de fato e de verdade. Queridas, o temor do Senhor é algo muito interessante, porque você vai perceber que todos os servos de Deus, quando conclama Israel a levarem uma vida comprometida com Deus, envolve temor. Para você ter uma ideia, na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, verso 24, ele fala a mesma coisa para Israel. Ele diz: tão somente, pois, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas o Senhor vos fez. Veja que tanto Josué quanto Samuel, eles convocam o povo de Deus a confiarem de forma temente nas promessas do Senhor. O próprio Josué, falando dos seus dias que já se findam, ele vai relembrar a Israel justamente isso, que nenhuma das promessas proferidas pela boca do Senhor caiu por terra, que nenhuma promessa que Deus fez ao seu povo foi vazia. Pelo contrário, ele mesmo zelou para que todas as suas promessas se cumprissem. E ele vai relembrar isso ao povo, dizer: a esse Deus vocês devem temer, porque ele é um Deus que zela por sua palavra. É um Deus que cumpre as suas promessas. E cumpriu desde que nos chamou como o seu próprio povo e nos prometeu essa terra. O estar nessa terra é o cumprimento dessa gloriosa promessa do Senhor. Então ele diz: temam a esse Deus, zelem, honrem o nome desse Deus, não só na sua geração, mas no seu lar, na sua casa, e que isso se estenda também para os seus filhos, que as outras nações, que os outros povos, que o próprio Israel que virá após vocês, sejam também impactados por esta vida de vocês de temor a Deus. O texto nos relata, queridos, no verso 16, que os israelitas responderam a Josué dizendo: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eles vão dar o motivo pelo qual eles não vão abandonar o Senhor. Eles dizem: porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Foi ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Foi ele quem nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Foi a mão de Deus que nos guiou, foi a mão de Deus que nos protegeu, que nos guardou, foi a mão de Deus que nos deu vitória, foi ele quem pelejou por nós. Jamais, Josué,
abandonaremos o Senhor, mas antes temeremos o teu nome. É isso que nós queremos. E assim, queridos, eles fizeram. Enquanto Josué estava com o povo, eles fizeram. Josué veio a falecer, mas o texto nos relata que essa geração viveu muitos e muitos anos ainda na terra de Canaã e puderam honrar esta aliança que fizeram com o Senhor na ocasião em que Josué os conclama a fazê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Mas Josué diz: temam ao Senhor para que os vossos filhos, para que a geração que virá após vocês possam contemplar e possam também vivenciar o que vocês vivenciaram. Que eles também cheguem à conclusão que vocês chegaram. Que a palavra do Senhor é fiel, que o braço do Senhor é forte, que Ele é o rei de toda a terra, é Ele quem manifesta o seu poder sobre todas as nações, é Ele quem estabelece os reis, é Ele quem abate os reis, é Ele quem realiza todas as coisas. Temam ao Senhor e sejam testemunhas vivas para as vossas gerações, para as próximas gerações. E olha que coisa mais interessante. Quando nós caminhamos um pouco mais na Escritura, nós encontramos no capítulo 2 de Juízes um fato muito triste. Nesta ocasião em que Josué conclama esse povo a levarem uma vida séria, de temor a Deus, para que eles fossem bem-sucedidos na terra de Canaã, para que eles agradassem ao Senhor e fossem beneficiados, abençoados por Deus, eles lutaram para que isso fosse realidade em suas vidas. Mas um fato me chama a atenção. Em Juízes capítulo 2, a partir do verso 10, está registrado que a geração que nasceu em Canaã, os filhos daqueles que agora estavam ouvindo a Josué, afastaram-se do Senhor. Já não mais conhecia o Deus de Israel. Observe comigo o capítulo de número 2 de Juízes, logo em seguida. Verso 10 do capítulo 2 de Juízes. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns. O que o texto está nos dizendo? Que por mais que na ocasião que Josué conclama a geração conquista, que agora está na terra da promessa, usufruindo da fidelidade de Deus, falhou no que tange a testemunharem para os seus filhos e para as futuras gerações aquilo que Deus havia realizado nas suas próprias vidas. O texto nos diz que quando esta geração, com a qual Josué tratou e que se dispôs a servir ao Senhor, morreu, pereceu, os filhos desta geração, os descendentes destes que ali estavam. O texto diz assim, no verso 10 mais uma vez: não conhecia o Senhor esta geração, nem tampouco as obras que ele realizara em Israel. Fizeram o que era mal e serviam e adoravam aos Balaíns. Olha que coisa triste, irmãos. Olha que irmãos, o que esse texto está nos dizendo. Eles falharam como família. Os seus filhos, ao nascerem e ao estarem sobre aquela terra, já não conheciam o Senhor. Já desconheciam as obras do Senhor. Por isso, nessa tarde, eu também quero dizer a você que nós, por essa palavra, somos desafiadas em nome de Jesus a não só temermos ao Deus dos céus, aquele que também tem conduzido a nossa vida nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Eu quero dizer para você que esta mesma palavra nos convoca, nos conclama a fazermos diferença não só neste mundo, vivendo uma vida de temor a Deus, mas impactando o nosso lar, a nossa família,
através do nosso testemunho. Que o nosso lar, que a nossa família seja um lugar onde Deus seja temido. Temam ao Senhor. Que a nossa casa seja um lugar onde Deus é temido. Que a nossa vida testemunhe que tememos a Deus, a começar por nossa casa. Muitas vezes somos impactados pelos convites dos nossos líderes a clamarmos a Deus por um avivamento na igreja, para um avivamento nas nações. Mas acredito que o maior e o primário clamor que deve ecoar dos nossos lábios e dos nossos corações é que haja um avivamento de Deus na nossa própria vida, na nossa própria casa, no nosso próprio lar. Que sejamos exemplos de homens e mulheres que temem ao Senhor, que temem ao Deus dos céus, aquele que zela por sua palavra, aquele que fala e executa, aquele que através da sua ação, da sua manifestação nas nossas vidas, manifesta a sua graça, o seu amor incondicional e a sua fidelidade para conosco, mesmo quando nós somos infiéis. Que o nosso lar, que a nossa descendência seja uma descendência que tenha o temor do Senhor, a partir do nosso testemunho. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui, queridas, em Josué capítulo 24, verso 14, que ele diz: não só vocês devem temer ao Senhor, ó geração conquista, mas vocês também devem servir ao Senhor. Não sirvam aos deuses dos vossos pais, não sirvam aos deuses dos amorreus, não sirvam aos deuses egípcios, antes sirvam ao Senhor. E essa palavra servir me chama a atenção, porque a ideia que Josué nos dá aqui é que nós devemos nos sujeitar ao Senhor. Estarmos completamente entregues ao que Deus tem reservado para as nossas vidas. Que nós dediquemos a nossa vida em servi-lo, em adorá-lo, que o reino de Deus seja prioridade na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Sujeitem-se ao Senhor. Ele diz, servir ao Senhor. Ele diz como? Com integridade, com fidelidade. Que o nosso coração não tenha ídolos, mas que no nosso coração só reine o Senhor. Ele vai dizer para esse povo, serviu com prioridade, serviu de forma inteira, com inteireza, sem reservas. Confiem plenamente nele. E como vocês poderão fazer isso? Deitando fora, lançando fora de vossas vidas, do seio de sua família, do seu lar, tudo aquilo que Deus não aprova, que Deus não agrada. E ele vai dizer isso para Israel. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Rendam-se ao Senhor, sujeitem-se ao Senhor. Não abandonem o Senhor. Dediquem suas vidas, seu trabalho, seu serviço a Ele. Então veja que Josué conclama o povo a fazer duas coisas: temer ao Senhor e servir ao Senhor. Essa mesma palavra nos conclama ao mesmo. Que sejamos essa geração que teme ao Senhor, que trema diante da sua palavra, diante das exortações que tantas vezes Ele tem trazido aos nossos corações. Cada palavra que nós ouvimos dos nossos líderes é Deus falando ao nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridas irmãs. O tempo se chama hoje. Hoje é o dia de nós tomarmos essa decisão diante do Senhor. Nós não temos mais tempo para brincarmos de ser igreja, de ser crente. Nós precisamos tomar uma postura séria, consciente, sólida diante do Senhor. Precisamos temê-lo. Precisamos testemunhá-lo dentro da nossa própria casa, no nosso próprio lar, para que as futuras gerações, para que a nossa descendência saiba quem Deus é, para que a nossa descendência saiba contar as obras gloriosas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E esta
palavra nos desafia a servir ao Senhor com alegria, com inteireza de coração, com dedicação, com zelo, com fidelidade, com integridade. Como nós temos servido ao Senhor? Como a nossa família tem servido ao Senhor? Que nessa tarde, queridas, o Espírito Santo de Deus possa falar, bradar, conclamar os nossos corações a fazermos como esta geração, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito. Ele é quem desbaratou os nossos inimigos. É a Ele que nós queremos servir. Que nós também tenhamos essa mesma postura como o Israel de Deus hoje. Nós temamos ao Senhor. Que as nossas descendências possam também prosseguir em temer e em servir ao nosso Deus. Que nós tenhamos um coração disposto a servir, tenhamos um coração disposto a oferecer a Ele o nosso melhor, a servi-lo com integridade, com verdade, com zelo, com comprometimento, a servi-lo com fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Então, queridas, fica essa palavra no nosso coração nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus mova-nos a essa tomada de decisão. Que a sua casa, que o seu lar seja um lugar onde Deus é temido. Que a sua casa, que o seu lar seja um lugar onde Deus é servido. E que Ele nos abençoe em nome de Jesus.